No ar, no ar, salve, salve, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Jova aqui, hoje a gente começando um novo quadro no canal, né? Jova só para fanáticos. O que acontece? Como vai funcionar esse quadro aqui, galera? A princípio, aí eu tô pensando em algo, trazer um fanático, um torcedor fanático por semana, tá? A gente pode aumentar para 2, dependendo da semana, beleza? Hoje a gente já tá com um convidado aqui, né? Vamos fazer um pouquinho aí de... um pouquinho aí de... Vai ser uma surpresa para vocês, tá joia? O que acontece, galera? Geralmente, o influenciador, né? Falando de futebol, geralmente ele faz o vídeo dele focado, né, nos assuntos, nas notícias do clube, nas análises, né? No seu pós-jogo, no seu pré-jogo. Hoje a gente aqui vai fazer algo diferente, né? A gente vai fazer perguntas para matar a curiosidade de vocês, né? Como esse torcedor fanático começou a torcer pelo clube, ele já perdeu as estribeiras com um ou outro jogador, né? É isso que a gente vai comentar hoje aqui nesse quadro, né? Hoje a gente começa com um, depois a gente vai trazer outro torcedor fanático e assim vai, tá? Toda semana com uma novidade para vocês, né? E pessoas aí que vocês adoram, né? Que vocês curtem o trabalho aí. E, logicamente, somente aqueles torcedores fanáticos mesmo, não só do São Paulo, né? A gente vai trazer também um ou outro convidado de outros clubes, mas, logicamente, vai ter mais convidados, torcedores, influencers do São Paulo. Tá bom? Hoje estamos aqui com o nosso amigo aí, né? Vocês já conhecem de antemão. Nosso amigo Teclas Daniel. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo jóia aí, Daniel? Salve, salve, galera. Salve, Jova. Obrigado aí pelo convite, Jova. Uma honra participar. Iniciando aí esse novo quadro do canal aí. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos lá, estrear aí. Daniel. Hoje, grande estilo. Hoje, todo mundo conhece o Daniel, o Teclas Daniel, né? Como um cara mais calmo, né? Torcedor fanático, mas até um certo ponto mais calmo, né? Hoje a gente vai fazer a pergunta, eu tenho certeza que uma vez ou outra já perdeu a estribeira, né, Daniel? Tem um ou outro jogador que você pensa no nome do cara, você já até desanima, né? Hoje a gente vai fazer esse tipo de pergunta para você. Beleza? Vambora. Bom, vamos lá, vamos focar o Daniel aqui, galera. Daniel, a primeira pergunta aí, cara, que a galera deve ter essa curiosidade de saber, né? Cara, como você começou a torcer pelo São Paulo? Teve a influência de algum parente seu? Ou você já começou a torcer pelo São Paulo por livre e espontânea vontade? Então, Jova, pelo que eu me lembro, assim, eu já nasci São Paulino, tá? O meu pai é São Paulino, meu irmão é São Paulino, eu sou o caçula, né? Até na época eu era o caçula, assim, da família, né? Agora já tenho meus sobrinhos e tal, então eu era o caçula, eu era o mais novo aí entre os primos e tal, né? Na época. Então, meu pai já era São Paulino, meu irmão já era também, meu primo, e meu primo era goleiro, né? E eu meio que peguei a influência dele também de querer ser um goleiro também. Então, já fui crescendo querendo ser um goleiro, inspiração no Zete, desde criança. Na época, a gente fazia a defesa e gritava Zete, né? Então, começou, eu acredito, por conta do meu primo, do meu irmão, do meu pai também, que já eram, né, São Paulinos. Então, eu acredito que eu já nasci assim. Então, nunca cogitou passar pela minha cabeça em mudar de time, nem algo do tipo. A minha irmã, ela, até hoje eu não sei o time que ela torce, minha irmã, que ela já namorou, ela era São Paulina, ela namorou um palmeirense, virou palmeirense, e depois arrumou um outro palmeirense, daí continuou palmeirense, daí ficava nessa aí. Então hoje ela é palmeirense, de fato, assim, se você for analisar, que ela casou, já está casada há muitos anos, né? Então ela hoje é palmeirense. Se eu fosse pro lado dela, seria complicado, né? Então, graças a Deus, assim, eu foquei mais assim no meu primo, que na época meu primo era mais fissurado em futebol do que meu pai e meu irmão, né? E tanto que eles jogavam. Meu primo era goleiro, mas o meu irmão jogava mais assim, que o meu irmão sempre trabalhou muito assim na época, né? Que eu era criança. Então, meu irmão, ele meio que de vez em quando jogava uma bola e tal, mas ele não era tão vidrado assim no São Paulo. O meu primo era mais, o meu tio também, o pai do meu primo. Então, a gente ia meio que na onda deles assim. Mas que eu saiba, assim, eu sempre fui, Jova, sempre fui São Paulino,
já nasci tricolor já, mano. Porra, que legal, Daniel, que legal. Então a galera sabe como se nasceu São Paulino, né? Agora, Daniel, sempre tem um jogo que marca mais, né? Lógico, o São Paulo teve N momentos aí que deixou o torcedor feliz e orgulhoso, né? Mas tem aquele sempre que marca mais o torcedor. Qual foi o momento, sei lá, pode ser um título, Daniel, ou um jogo que te marcou a vida, cara? Então, Joba, o Mundial de 2005 para mim foi marcante, né? Claro que foi um jogo e um título assim que está na história do São Paulo. Para mim, eu pego como um jogo marcante para mim, porque também eu era mais novo também, né? E eu acompanhei junto com meu primo, meu irmão, meu tio, o meu pai, a gente ia tudo acompanhando junto de manhãzinha, que na época era quase de madrugada, assim, o jogo, era, se não me engano, 5, 4 da manhã, por aí, né, 6 da manhã, 5 horas, não lembro agora o horário exato que foi 2005, mas era bem de manhãzinha, né, a gente ficava nessa expectativa de ver o jogo, nem dormia direito, então o jogo, para mim, pela expectativa, pela espera desse jogo, ele, para mim, ficou marcante, e da forma que foi ainda, né, é um jogo emocionante, ganhando de um Liverpool aí que não tomava gol há bastante tempo. São Paulo surpreendeu, teve 3 gols anulados do Liverpool, e o coração naquela época lá não aguentava tanta emoção, né? E eu sempre falo, talvez se nessa oportunidade não tivesse VAR, talvez o São Paulo não teria vencido esse título, porque o VAR sempre estraga, né? Ultimamente está estragando aí as partidas. E foi tão impecável essa partida, porque se tivesse VAR, eu acredito que não seríamos campeões em 2005. Graças a Deus não tinha ninguém para estragar no VAR, né, nessa época, e o São Paulo conseguiu ser campeão. Então, por tudo que aconteceu o jogo, a expectativa, a forma que foi, e depois a comemoração, para mim ficou marcante essa partida aí e o título de 2005 do Mundial, mano. Pô, legal, Daniel. Esse também foi um jogo que me marcou, cara. E realmente, cara, eu lembro que eu xinguei tanto aquele juiz para acabar o jogo, cara. Liverpool fazendo a pressão e a gente torcendo para acabar, né? Enfim. E negativamente, Daniel, que jogo te marcou negativamente? Sempre tem aquele jogo que foge da memória, né? Você pensa, fala, puta, meu, te fez sofrer na época. Qual foi o jogo, Daniel, que te marcou negativamente aí? Eu vou pegar um recente, que foi até o início do canal, tá? Algumas pessoas já até sabem. Eu comecei o canal em 2019, na semana do jogo da ida contra o Tajeres, da Libertadores, né? A pré-Libertadores lá. Daí, na expectativa, né, do jogo e tal, a gente gravou o pré-jogo e tal, São Paulo foi lá e perdeu a partida de ida. Então, o jogo da volta ficou na expectativa da virada, né? E eu estava muito confiante no São Paulo nessa época aí, por conta também do histórico do São Paulo em Libertadores e tal, a grandeza do time. Então, eu apostava que o São Paulo iria conseguir vencer esse jogo. Pelo menos 4-0. Era a minha expectativa desse jogo, né? Então, como eu comecei o canal, na semana seguinte já era o jogo da volta. Eu tô morando no Rio, né? Daí eu peguei e falei assim, eu vou nesse jogo. Eu estava aqui, daí eu saí daqui do Rio de Janeiro, viajei, daí eu peguei e falei assim, no dia seguinte eu cheguei, né? Eu cheguei no dia seguinte em São Paulo. Eu viajei à noite, na terça, se não me engano foi quarta-feira, acho que foi quarta-feira o jogo do São Paulo. Foi quarta-feira, eu acho. Daí eu viajei na terça, daí eu cheguei de manhãzinha na quarta, muito confiante em São Paulo. Daí já encontrei meu amigo lá, o Jefferson, que a gente foi pro jogo junto, né? E eu tava confiante que iria virar aquele jogo. Ia ser 4-0. A gente muito empolgado nesse jogo e tal. Daí eu cansadão, nem dormi da viagem, pensando no jogo e tal. E a gente pega esse jogo aí que o São Paulo não conseguiu nem finalizar direito contra o Tajeres. A gente vê o Jardine fazendo as burradas que ele fez lá, não colocar o Antony. E todo mundo pedia Antony, colocou aos 42 minutos o Antony. Então foi um jogo que marcou para mim assim pela expectativa, né? De você viajar, você tá longe, largar tudo e ver o São Paulo, né? Na expectativa de uma reviravolta, o São Paulo não conseguiu ganhar. Então, para mim, pegando um jogo assim mais recente, foi esse
contra o Tajeres, que eu estava acreditando muito nesse jogo, na virada de 4-0 aí, que a gente iria conseguir fazer nesse jogo. Infelizmente não vencemos. Para mim foi esse jogo aí, viu, Joba? Pô, legal, Daniel, legal. Uma curiosidade da galera aí, né? Se for pegar tempos atrás, um outro que marcou também, eu coloco aquela Copa do Brasil contra o Cruzeiro, cara, porque a gente estava com o título na mão também, e também era a fase da minha infância, né, que, era, desde moleque era fissurado pelo São Paulo, até minha mãe já meio que me brecava às vezes, porque eu era demais, era muito exagerado, né, pelo São Paulo e tal, e aquela época da Copa do Brasil, eu não tinha TV, não tinha nada em casa. Daí eu fui no vizinho do lado que tinha um bar lá cheio de gente. Daí minha mãe não gostava que eu ficava em bar e tal, e o lugar não era muito bom, né? Sempre tinha pessoas que não eram muito boas assim para você estar próxima, né? Daí eu de longe, assim, vendo o jogo, para mim, eu conseguindo ver de longe numa TV assim do bar, e aquele gol no finalzinho, eu nem acreditei, cara. Então se for para pegar um jogo mais antigo, foi esse da Copa do Brasil também. Contra o Cruzeiro. Ah, legal, mano. Eu lembro muito bem desse jogo também, Daniel. Continuando em coisa ruim, Daniel, cita aí, vamos lá, cara, cita um jogador, cara, que te deixava muito puto quando assistia um jogo, né? Pode ter problema, não, pode falar. Algum jogador que você já xingou, cara, aquele jogador que você vê em campo, né? Você desanimava. Pô, esse cara vai jogar, mano. Cara, é difícil falar um nome, né, Daniel? Que são vários. É difícil, mas tem um que... mas sempre tem um que deixa a gente assim, né? Cara, eu vou falar para vocês, mano. Tem gente que até pode me criticar, mas era aquele Denilson, o volante, que era da base do São Paulo, foi pro Arsenal. Daí quando ele voltou, eu ficava muito pé da vida com esse cara, mano. Da forma que ele jogava. Tanto que quando ele fez aquele gol contra o Palmeiras, que foi um golaço de longe que ele fez, né, no Morumbi, daí na época eu até falava, no dia que ele acertar outro desse aí, mano, vai acabar o mundo, né? Então foi um cara que eu sempre tive raiva, e o outro coloca assim no mesmo nível, era o Maicon, que hoje tá no Grêmio também. Esses dois, assim, cara, eu ficava muito nervoso em ver assistir, cara. Claro que tem outros aí, tem o Lucão, o Rodrigo Caio e tal, mas eu ficava mais nervoso, por incrível que pareça, com esse, porque o Maicon era um pica-couve. Ele ficava no meio do campo só picando, olhando, andando, e eu ficava muito irritado, eu não tinha paciência de ver o Maicon jogando. Então, o que eu me lembro assim hoje, talvez tenha outro, eu possa até esquecer, mas que eu me lembro assim que eu ficava muito nervoso eram esses dois, o Denilson e o Maicon, cara. Esses dois me tiraram do sério um bom tempo aí no São Paulo. E boa parte da torcida, viu, Daniel? Agora, falando de coisa boa, Daniel, lógico, né? Sem ficar em cima do muro, hein, cara? O maior jogador da história do São Paulo. Vou perguntar o maior e o melhor, tá? O melhor, logicamente, é aquele tecnicamente. O maior é aquele que a maior figura da história do clube. Jogador ou outra coisa? O treinador? Não, jogador, Daniel. Jogador mesmo. O, maior, né? O melhor jogador da história. O maior jogador da história do São Paulo. Cara, para mim, até hoje, por mais que muitos estão chateados com ele, ainda é o Rogério Ceni. Em primeiro lugar, para mim, era o Zete, da época da infância e tal. Daí, para mim, o Rogério Ceni conseguiu superar o Zete, no período que ele atuou no São Paulo, 25 anos no São Paulo, não é à toa, o único clube que ele jogou, né? Então, para mim, foi o Rogério Ceni, e até hoje eu vejo que, até às vezes a gente fica irritado com ele com algumas coisas ou outras assim, mas ele não vai apagar nada que ele fez, está na história, e para mim ele é o maior, e pelo que eu vi também, acompanhei desde o início, foi um jogador que eu acompanhei desde o início, então ficou marcante para mim. Teve outros jogadores também, só que eu não peguei desde o início, ver começando, eu não peguei. Mas o Rogério Ceni, para mim, pela infância e até hoje, assim, quando ele chegou até o treinamento, até treinar o São Paulo, para mim foi marcante, para mim é o Rogério Ceni, cara. Pelo todo o contexto. O melhor tecnicamente, Daniel, aquele, você via, esse cara é craque, ele vai resolver a partida pra gente. O melhor tecnicamente que você viu?
Queria resolver a partida. É aquele cara que você via dentro de campo, esse cara vai resolver pra gente. O melhor jogador tecnicamente. Ah, mano, esse aí a gente fez até a live com ele, que é o França, mano. França. Até hoje eu não vejo um outro cara assim que você apostava que o cara iria fazer gol. Na época do França, você sabia que o São Paulo iria fazer 3-4-0, iria fazer goleada. Então, para mim, era um cara que sempre quando estava em campo, eu ficava na expectativa e também por acompanhar bastante nessa época, né? Claro que tem o Raí também, que é outro cara, mas o Raí, eu não tenho uma memória assim do Raí tão próxima do São Paulo, assim. Claro que teve a final contra o Corinthians, quando ele voltou e tal, os títulos do Mundial, mas eu não tenho essa memória ainda tão assim, conseguindo lembrar muita coisa dele. Eu falo isso por conta da infância até hoje, né? Porque quando você realmente tem uma pessoa que você admira, assim, um cara que nem um jogador, um cara que resolvia jogo, que você ficava empolgado, você pegava da época aí que você era moleque também e comparando com os de hoje, né? Então, cara, o França, para mim, foi um cara que ficou muito marcado, e tanto que meu irmão, o meu primo, a gente só se falava do França também nessa época, a gente era fissurado por ele, assim, porque o cara realmente era diferenciado, e hoje você olha o França e não tem um cara parecido com ele hoje no futebol. A gente fez a live com ele, a gente fez essa pergunta para ele, e ele comparou o Firmino, né, que era parecido com ele. Eu não consigo ver o Firmino 30% de um França, né, mano? Então, para mim, ficou marcado, é um cara que resolvia, que você via que se entregava. Para mim, foi o França, cara, de todo assim, do contexto do São Paulo. Posso estar esquecendo de outro, mas o França, para mim, ficou marcado também, mano. Pô, legal. O França foi monstro mesmo, Daniel. Bom, agora aqui, uma curiosidade minha também. Quem foi o pior treinador que você viu passar pelo São Paulo, Daniel? O pior, cara. Aquele que você fala, pô, esse foi o pior, cara. Pior? Teve bastante, né? Teve um recentemente aí, né? Sem querer influenciar, mas teve um recentemente aí que era ruim, mano. Mas ele não vai estar na minha lista, não. Não vai entrar, não. Vai entrar aí? Não vai. Por mais que eu fiquei muito irritado aí com o Diniz e tal, né? Eu não vou colocar ele, não. Cara, teve bastante. O Jardine foi um. Mas tem um que eu tenho a sensação, assim, que foi... Por mais que ele salvou, ele ajudou, fez parte lá em não deixar o São Paulo ser rebaixado. Eu coloco muito por conta do Hernanes, que ajudou o São Paulo. Eu pego o Dorival, cara. O Dorival Júnior, eu fiquei com muita bronca dele, tanto porque ele tinha o filho dele como um braço direito, e eu olhava para o filho dele. Eu tinha mais bronca, para falar real, eu tinha mais bronca do filho dele do que o Dorival. Porque eu via que o filho do Dorival apitava mais que o próprio Dorival. E quando o Dorival estava perdidão, daí eu vi o Dorival ir conversar com o filho dele. E aquilo não me descia, porque, mano, o cara é o treinador, ele é o cara experiente, São Paulo paga para ele, daí ele vai, tipo... Claro que o filho dele é um profissional, a gente tem que respeitar, né? Mas eu não conseguia ter a confiança em ver o Dorival pedir opinião pro filho dele, mano. Eu não consigo engolir isso, entendeu? E da forma que foi também a passagem dele pelo São Paulo, claro que ele não é um dos piores treinadores, mas para mim foi, mano, no comando do São Paulo e junto com o filho dele na comissão, para mim isso não engoliu. Então, que eu fiquei com muita bronca mesmo. Por isso que eu falo que é o Dorival. Tem pior que ele, mas que eu fiquei pé da vida e fiquei muito nervoso, eu coloco ele nessa balança aí, porque muita gente não vai citar. Se você perguntar, fazer esse quadro com outras pessoas, eu acredito que o nome do Dorival, outras pessoas talvez não sintam. É algo meio que pessoal meu com o Dorival. Tanto que o filho dele até me bloqueou no Instagram, que eu xingava tanto ele. E eu não tinha canal na época, não tinha nada. Eu sou bloqueado pelo filho dele, do Dorival, mano. Então eu xinguei muito ele e ficava irritado mesmo. Mas eu coloco ele, cara. Eu coloco ele pra ser um pouco diferente aí também nisso daí. Porque me irritou. Só de lembrar o Dorival já fico meio irritado, mano.
Pô, legal, Mas essa não sabia. eu respeito a pessoa dele e tudo, mas no São Paulo, como profissional, quando cogitou o nome dele de volta um dia aí, eu fiquei louco. Eu, não, tá esse cara não. É possível, né? E para a gente encerrar aqui, Daniel, a gente está chegando a 20 minutos daqui do vídeo. Cara, o que o São Paulo representa na sua vida, Daniel? Hoje em dia, não só hoje em dia, mas muita coisa, viu, Jova? Mas quem não sabe também, ó, eu sou casado tô há mais de 10 anos casado, a minha esposa é São Paulina, eu encontrei ela na comunidade da época do Orkut, que tinha o São Paulo, daí eu até contei a história uma vez, acho que tá no meu Insta ou tá no Face, não lembro. Daí eu encontrei ela na primeira tela, assim, na comunidade do Orkut na época, né? Ô, Daniel, que comunidade era? Você lembra o nome? Eu participava muito, cara, de todas. A oficial do São Paulo, que o dono era o Pasqualini. Ah, a Matrix? Era Matrix? Não, era oficial. Era o São Paulo oficial, lá a maior comunidade, e o dono da comunidade era o Pasqualini. Quem é da época vai lembrar do dono do cara. Era tipo um coelhinho, acho que era o Snoopy lá, sei lá, não lembro direito. O desenho da foto dele era esse, eu lembro até hoje. Aliás, o Pasqualini, ele tem uma comunidade hoje no... Puta, mano, é uma comunidade russa, cara. Eu esqueci o nome. Eu participava um tempo atrás, depois eu perdi a senha, não entrei mais, cara. Eu não tenho mais contato. Ele tem uma comunidade de São Paulo lá, cara. Legal, eu não tenho mais contato nenhum da época do Orkut, assim, né? Então, eu achei minha esposa nessa comunidade, a foto dela estava primeiro, assim, o dia que eu entrei na comunidade, né? Daí eu olhei assim, eu falei assim, olha que bonitinha, né? Daí eu falei assim, vou entrar aqui. Daí eu cliquei lá e tal, daí eu mandei uma mensagem para ela. Daí ela demorou umas 2 semanas para responder, daí eu nem estava esperando mais nada, né? Daí do nada lá ela me respondeu, a gente começou a conversar e tal, daí ela morava no Rio, eu em São Paulo. Daí eu falei assim, São Paulina do Rio de Janeiro e tal, daí a gente deu aquelas lábias lá, né, para tentar uma aproximação, daí a gente se conheceu, namoramos, noivamos, aí casamos, então, muito por conta do São Paulo, então, o São Paulo me ajudou enquanto a isso aí, para ter a namorada e noivar e casar, né. Daí hoje, por conta do canal também, o São Paulo é fundamental para mim na vida, porque eu estava num momento difícil há uns 2 anos atrás, estava sem emprego, estava meio que sem rumo, não sabia para onde iria, sabe? Profissionalmente, né? Daí eu estava numa boa empresa em São Paulo, daí eu tive que sair por motivos familiares, daí eu acabei saindo e mudei para o Rio de Janeiro, daí eu vim morar com a minha esposa, e aqui é muito difícil o trabalho, a área que eu atuava em São Paulo é difícil achar, e quando eu achava o salário era bem baixo, e eu estava meio que assim, sem saber o que fazer, né? Daí dei um start para fazer o canal, minha esposa também me motivou a fazer o canal do São Paulo aí. O começo foi difícil, você sabe muito bem como que é difícil começar um canal, né? Então, graças ao São Paulo, assim, por falar do São Paulo, que é o time que a gente torce, né, o time que a gente ama, e hoje a gente está tendo um retorno também financeiro, né, que ajuda muito. Então, isso para mim também, o São Paulo está me ajudando bastante. São Paulo hoje se não fosse São Paulo, talvez hoje não sei o que eu seria hoje, assim, né, mas de um ano para cá mudou muito, assim, por conta do canal crescendo e tal. De vez em quando a gente acerta uma ou outra parceria no canal que ajuda muito, né? Entrando uma graninha de patrocínio, é bastante interessante. Então, e o canal hoje está ganhando um corpo, crescendo, e eu sou muito grato a isso, primeiramente a Deus, né? Mas o São Paulo, para mim, faz parte da minha vida hoje, cara. Eu não sei, se eu tirar o São Paulo hoje de mim, eu não sei o que seria de mim, não, para ser meio sincero. Eu fico até meio emocionado de falar isso daí. Poxa, que legal, hein, Daniel? E a galera conheceu porque o Teclas Daniel foi morar no Rio, né? A galera não sabia, tá vendo? A esposa dele era do Rio, conheceu através de uma comunidade do São Paulo, né? Só para lembrar, Daniel, aquela comunidade que eu falei russa, que é igual ao Orkut, chama-se VK, tá? Agora eu dei uma olhadinha, lembrei.
eu participava e o Pascoalino tem uma comunidade lá. Aliás, um salve para toda a galera do VK aí. Por conta de tempo mesmo, né, cara? Eu também perdi minha senha. Eu deixei de participar, mas eu participava direto do VK também, porque ela era bem parecida com o Orkut. Eu gostava do Orkut. Né? Eu também estava em todas as comunidades de São Paulo no Orkut, cara. Bacana. São Paulo também faz parte da minha vida, logicamente, né? A gente já nasceu São Paulo. Daniel, cara, acho que a gente até passou um pouco do tempo, peço desculpas aí, né? Tá de boa. Mas valeu, cara. Você participar do primeiro quadro aqui do Jova Só para Fanáticos, né? Lembrando que a gente sempre vai trazer um torcedor fanático. Toda semana a gente pretende trazer um torcedor fanático do São Paulo. E valeu, meu amigo. Acho que a galera conheceu legal o Daniel, né? Porque a galera, acompanhando o canal Daniel, a galera vê o Daniel falar muito do São Paulo, né? Notícias, mas não vê o Daniel propriamente falando dele mesmo, né? Como pessoa. Difícil. Então, hoje a galera pôde conhecer um pouquinho aí o Daniel, Teclas Daniel, como pessoa também, né? E como ele conheceu o São Paulo e o que o São Paulo representa para a vida dele. Daniel, meu amigo, mais uma vez, obrigado aí pela participação, né? Show. A gente está sempre aí junto, falando de futebol, falando de São Paulo, né? E hoje acho que a galera ficou bem contente de conhecer um pouquinho mais sobre o VC. Tá joia, Daniel? Obrigadão, meu irmão. Tamo junto, Jova. Foi uma honra. Sempre que precisar aí, é só dar um grito que tamo aí, mano. Obrigado a galera que acompanhou. Fortalece o like aí para dar aquela moral aí no canal do Jova, hein, galera? Valeu, Jova. Obrigado, hein, mano? Vou deixar o link, que eu acho que todo mundo conhece o Daniel, mas vou deixar o link na descrição aqui do canal do Teclas Daniel. Beleza, galera? Valeu! Essa foi a primeira vez, né, que a gente veio com um quadro aqui, Jova Só para Fanáticos, mas a intenção do quadro é o quê, galera? Vocês conhecerem um pouco também da vida pessoal, né, desses torcedores, como eles começaram a torcer pelo São Paulo, né, e, logicamente, de onde surgiu o amor pelo São Paulo Futebol Clube. Valeu, meus amigos, abraço para todo mundo, deixa o comentário de vocês aí no vídeo, tamo junto, é nóis, salve, salve, o Tricolor Paulista, tamo junto, Daniel. Valeu, galera, abraço.